A gente estava conversando, né, gente, sobre o diagnóstico, o problema do diagnóstico. E a gente falou no vídeo passado a respeito sobre o diagnóstico na fase infantil, o prévio diagnóstico, assim por diante. E a gente combinou de fazer um segundo vídeo falando do diagnóstico, mesmo sendo feito agora aqui na fase infantil, a consequência dele na fase adulta, ou tardiamente quando a criança, o jovem, nesse caso o jovem, o adulto, recebe o diagnóstico do autismo, e você fala assim: agora o diagnóstico é a solução, agora pronto, foi tarde demais receber o diagnóstico, qual o impacto desse diagnóstico nessa pessoa, agora nessa fase da vida? Então a gente precisa conversar, e conversando a gente requer que você talvez assista os outros vídeos, mas não necessariamente, talvez esse vídeo você entenda tranquilamente e mereça que você de repente só gaste um tempinho de atenção. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você voltar aqui. Essa é a segunda parte, tá, gente, da situação que a gente falou, e o diagnóstico, né, o problema do diagnóstico. E agora a gente vai trabalhar a fase da consequência desse diagnóstico nessa fase da adolescência, na fase adulta. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, te convido a assistir, vai valer muito a pena, porque talvez o problema do autismo não seja o diagnóstico. Há uma necessidade muito grande, gente, por causa, para você ter direitos é preciso que seja comprovado que existe algo. Essa é uma condição básica, exceto na educação, porque independente da condição autista, seu filho lá atrás, ele tem alguns direitos garantidos perante, como geral, toda pessoa tem direito, se tem alguma dificuldade ou necessidade diferenciada de aprendizagem, e não necessita, existe uma instrução normativa, uma portaria do MEC que diz que a criança, mesmo sem um diagnóstico, ela pode requisitar os seus direitos, mas em determinado momento esse direito passa a ser questionado sem um diagnóstico. Então é preciso ter o diagnóstico para poder garantir algumas coisas. Eu preciso tirar uma carteira diferenciada no Detran, preciso não tempo a mais fazer a prova, é preciso ter o diagnóstico. Eu preciso ter uma garantia de acesso, situações, salas sensoriais, eu preciso do diagnóstico. O diagnóstico é necessário, o cordão de direção não vai abrir essa porta para você, é preciso ter o diagnóstico. E aí quando tem essa saga que aconteceu lá atrás, que a gente contou do diagnóstico, agora tem o diagnóstico, e aí agora pronto, agora maravilhoso, a porta se abriu, você tem todos os direitos do mundo, você vai ser reconhecido como uma pessoa que tem necessidade especial, as pessoas vão abrir, vão entender, vão falar com você, vão pensar duas vezes o que vão falar, os professores vão te entender, vão te dar mais tempo na prova, não vão fazer pegadinhas. Tá. Então, quem acredita que o diagnóstico vai abrir esse nível, não acontece na prática. A gente sabe muito bem que não é isso que acontece. A gente olha para o diagnóstico e fala assim: nossa, eu lutei tanto pelo diagnóstico, mas o diagnóstico não me levou, não me abriu portas. Aí fala assim: mas você tem um direito. Sim, uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você executar, ou ter a possibilidade de executar o direito que você tem. Por quê? Aí você fala: mas agora, como uma pessoa com deficiência, pela Berenice Piana, eu posso inclusive talvez pleitear cotas em concurso público. Eu tenho visto muita gente tentando prestar concurso público com cota como pessoa autista, e as pessoas não aceitarem, e ter que entrar na justiça para poder aceitar a condição autista com uma situação paritária com a situação de cotas. Então, ter o diagnóstico para a pessoa que está nessa fase adulta não necessariamente é abertura de portas, mas de marcadores. A gente percebe que na condição autista muita gente quer ter o diagnóstico para poder explicar o que está sentindo, o que sentiu, o porquê eu sou assim. Então, ter o diagnóstico é talvez uma situação em que há uma liberdade. Então, essa tal da liberdade é aprisionada a um CID. Então, quer dizer, para ter essa liberdade é preciso que eu aceite um diagnóstico. E aí, gente, necessariamente eu preciso de repente de uma patologização do que eu tenho para dizer que agora eu sou livre. E necessariamente é livre. Então, ao ter o diagnóstico, você percebe que muita gente tem a maturidade para entender que você cresceu numa situação em que você teve desvantagem perante as outras. Sim, é desvantajoso, gente. À medida que você tem uma certa dificuldade ou enfrenta desafios para poder ter educação e outras pessoas não têm, você está sempre em desvantagem. Não torna você menor ou incapaz. Você está em desvantagem perante os outros. Imagina aqueles que estão numa situação mais para cá
do guarda-chuva do autismo, porque a gente às vezes imagina que essas pessoas que não têm dificuldades estão perambulando por aqui no nível 1, próximo ao Asperger ou outras situações que estão aqui perambulando no guarda-chuva do autismo. Mas as pessoas que estão para cá, as que têm mais dificuldades, sim, inclusive para trabalhar. Mas como assim nível 2 e 3 vão trabalhar, eles não têm direito à aposentadoria, benefício de prestação continuada, assim, tem, mas muitos desses que estão aqui querem trabalhar. Mas não tem chance. Para isso que o Congresso Nacional, o Senado estão discutindo um emprego apoiado, para trabalhar a percepção do mercado para tentar abraçar essas pessoas que estão do lado de cá do guarda-chuva do autismo. E as que estão do lado de cá, que estão em tese numa situação melhor do que as que estão cá, apesar que quem está aqui, o autismo também não é leve, é preciso deixar isso bem claro, independente de onde você está dentro do guarda-chuva do autismo, nada é fácil. Tudo é desvantagem perante aqueles que não têm os desafios que você tem que enfrentar. Isso você tem que deixar muito bem claro. Então, Alexandre, vale a pena ter o diagnóstico? Sim. Vale a pena ter o diagnóstico para que você, de repente, possa exigir perante a lei que você tem alguns direitos. Mas ter o diagnóstico não te emprega. Ter o diagnóstico não vai sensibilizar teu professor na faculdade que você precisa de um tempo a mais para fazer a prova. Tá? Inclusive nas faculdades, que seriam de repente a preparação, porque o emprego, as pessoas que são lá de cá, os empresários, falam que as pessoas autistas ou outras deficiências ou condições de saúde chegam aqui procurando emprego e não têm capacitação. E quando de repente você imagina a universidade vai dar uma capacitação especializada, vai sair alguém formado que vai entrar aqui, ele não consegue chegar também. Por quê? Porque uma grande parcela fica aqui na universidade. Ela não consegue formar. Por quê? Ou formar, e quando forma, às vezes tenta um mestrado, tenta um doutorado, não consegue concluir. Por que não consegue? Porque aqui, dentro dessa instituição também, tanto que se esperava que onde saem tantas pesquisas falando que a educação não é inclusiva, daqui da universidade saem as pesquisas que falam que as disciplinas deviam ser mais focadas nas habilidades e não nos conteúdos. Aqui na universidade não está preparado para de repente aceitar a condição autista. A universidade, muitos professores têm a visão que se chegou na universidade a pessoa não é autista. E se fala da condição autista, já vai falar que se é autista para você ter direito. Então a gente percebe que ter o diagnóstico tanto nesse momento também não é tão vantajoso. Então vou lá e pergunta de novo: e Alexandre, vale a pena ter o diagnóstico? Não. Não, porque o diagnóstico não é uma garantia de nada que você vai ter o direito. Mas sim, vale a pena ter o diagnóstico. E também não vale a pena o diagnóstico. O que não vale ter é o autodiagnóstico. E isso sim é problemático, porque muita gente acaba banalizando a condição autista e levando todos aqueles que têm um diagnóstico, que lutam por direitos, a ter seu direito essenciado, porque muita gente fica banalizando o diagnóstico. Tempos atrás eu vi um humorista falando que ele não ficava em casa porque ele era, eu já estou meio autista. Esse humorista foi extremamente cancelado pela comunidade autista por causa do uso do autismo como adjetivo. Ou, se diz atrás um apresentador falando que um determinado programa lá que dava dinheiro, falou assim, mas esse hoje está bipolar. A bipolaridade é uma condição séria e não ficar banalizado. Mas agora tudo é mimimi, não pode falar nada que as pessoas ficam magoadas. Não é o impacto da tua fala. É o impacto da sua fala que banaliza. A gente tem visto também nas comunidades e comunidades gerais de condições ocultas em forma geral, aí você fala TDAH, todas, né? Uma tendência de autodiagnóstico. Muita gente fica falando, talvez eu sou autista, mas acho que eu também sou TDAH. Tem certeza? É claro que existe uma condição muito viável e assim, que pode acontecer do TDAH estar acompanhado do autismo, mas você tem? Ou a necessidade de repente você falar de uma coisa para ter atenção? Sim, nas comunidades também, onde há pessoas que sofrem bastante, há uma tendência, gente, de mostrar para as pessoas que há uma dificuldade imensa, que existe uma dificuldade em tudo. Há uma necessidade. Por quê? Porque essa pessoa, como eu disse agora há pouco, enfrenta desafios diferentes de você. É injusto os caminhos de duas pessoas diferentes. Ainda mais se ela tem uma condição financeira diferente. Nossa, como o autismo é bonito, né, gente, de pessoas ricas. Então, porque existe toda uma condição de apoio e suporte. E aí, quando a gente fala de suporte, a gente fala de redes, de proximidade, famílias, condição financeira, médicos, assim por diante. Coisas que, de repente, o outro público não tem.
E quando a gente fala de autismo, a gente precisa falar de condições diferenciadas onde o autista está. Então, quando a gente fala de diagnóstico, talvez seja bom ou ruim, depende de onde ele está e na condição financeira que ele está. Vale a pena a gente conversar sobre isso em outro momento e você pensar que o diagnóstico não é a solução e também não é a resposta para tudo, nem o fim de tudo. Então, quando você olha, recebe o diagnóstico do autismo, pense bem, é bom ou ruim? E você, ficou com essa dúvida? Ter o diagnóstico é bom ou é ruim? Em partes? Vamos lá, deixa seu comentário aí e vamos para a próxima conversa.